já acho que está a caminho de 5 anos. Como é que está a situação das detenções, ação policial em África? Ou nos países que atuam? Muito bem. Bem colocada. E por favor, queira também nos fazer um paralelo com a realidade do nosso país. Muito bem. A nível de África, questões das prisões e de polícia já vêm sendo discutidas desde 1996. Há uma declaração, a que chamamos de Declaração de Kampala, que chama a atenção aos países africanos para as condições de prisão em África. Há inclusive um estudo que diz que a África não tem por tradição prisões. A África tem outra forma de punir os seus criminosos. Prisões foram instituições trazidas por quem efetivamente colonizou e era uma forma de vilipendiar a condição do africano. Porque se olharmos para os países que colonizaram a África, vamos olhar para Angola, quis um paralelo com Angola, quem veio como colono eram os prisioneiros. Mandaram-nos para aqui degradados para não constituírem problema na metrópole, não gastarem dinheiro na metrópole, porque a manutenção de um prisioneiro é um gasto. E serem reabilitados, entre aspas, vão se sentir homens livres, vão investir, talvez se esqueçam da malvadez, entre aspas. Mas a nível de África nós temos problemas sérios, não só em Angola, mas a nível de quase todo o continente. É para ver que é raro o país que nas visitas de promoção que fazemos abre as portas da sua prisão de primeira. É preciso negociar. Para conseguir ter acesso. Para ter acesso. Mesmo nós como Comissão Africana. Vamos começar que a própria visita ao país, a qualquer país, tem que ser autorizado. Nós mandamos notas verbais a dizer, bom, pretendo fazer uma visita de trabalho ao seu país de promoção. Neste momento mandamos em janeiro, fevereiro, até agora ainda só recebemos da Mauritânia, creio. E há mais um ou outro país cuja visita está sendo preparada. Todos estamos à espera. Quer dizer, na vossa condição também enfrentam essas dificuldades? Temos essa dificuldade, por isso mesmo representando a Comissão, mesmo tendo sido mandatados pelos chefes de Estado de África para podermos verificar a implementação dos direitos humanos a nível do país. Mesmo nós temos este problema, diferente das Nações Unidas, que têm carta aberta para visita. É só comunicar, eu venho aí e vai. Nós temos que aguardar a autorização do país para podermos fazer a visita. E no país ainda é outra conversa para podermos aceder às prisões. Não vou citar nomes, mas já fiz visitas a 2 países que não tive acesso às prisões. Num deles... Mas houve alguma justificação assim específica? Ordem, ainda não temos a ordem, e os dias de visita vão passando e acaba por sair de lá sem fazer a visita. Porque sempre que se faz essas deslocações tem tempo... Temos termos de referência. Não, nós temos os termos de referência. E nos termos de referência consta. Nós falamos com os responsáveis das cadeias. Nós falamos com a alta hierarquia, com os ministros, com tudo. O problema é só o acesso. O acesso local. E eu digo, não digo nomes, mas houve um país onde fomos a um centro de despiste de HIV no país e que está situado dentro da prisão. Mas, como é um centro que serve também à população, a entrada é diferente. Pois nós estivemos no centro do despiste, vimos tudo, vimos as fichas, vimos tudo. O que separava o centro
da zona do pavimento prisional é uma rede, essa rede... Tipo de mosquiteiro. Essa é a nossa rede elástica. Ah, elástica, sim. Mas não entramos na prisão porque não obtivemos autorização até o dia de saída. Portanto, o problema não é... As cadeias em África têm os seus problemas. Maioritariamente são cadeias construídas na época colonial, não tão padronizados com os parâmetros internacionais. Acessibilidade, saneamento básico, espaços, tudo isto constitui problema. Alimentação, visitas, recreio, formação profissional e pessoal constitui problema. Saúde constitui problema. Não é uma generalidade. Há exceções. Mas a percepção que temos é esta. Tanto é que o mecanismo iniciou uma consulta que vai culminar com uma conferência sobre o estado das prisões em África, 25 anos após a criação do mecanismo. Este mecanismo que eu neste momento presido foi criado em 1996, depois da conferência de Kampala. Estamos a fazer esse estudo, estamos a ouvir todos, vamos continuar a ouvir todos para perceber o que é que mudou. Daquilo que foi identificado nesta conferência de Kampala de setembro até hoje, os Estados africanos implementaram, alterou alguma coisa. Para não sermos nós a dar a resposta, vamos pedir à comunidade que trabalha com as prisões, sociedade civil, Estados, instituições nacionais de direitos humanos, instituições internacionais que também trabalham em África, como a ONU, a Cruz Vermelha e todos estes, para nos dizermos, para no final dizermos como é que estão as cadeias em África. Devo dizer que, ligando a polícia, a atuação da polícia, sabe que a polícia segue regras castrenses. É outro vetor sensível de se trabalhar. É um vetor que é preciso muita discrição e muita responsabilidade. Apenas ressaltar que temos estado a trabalhar com os órgãos da polícia e o nosso foco é formação, formação, formação em direitos humanos, para que haja um equilíbrio entre a sua responsabilidade de manutenção da paz, ordem e tranquilidade públicas e o respeito devido aos direitos humanos, porque, até onde nos lembramos, todos os países africanos, em princípio, são democráticos de direito ou de direito e democráticos. Então, o pico que fez com que a comissão emitisse várias declarações foi a fase de Covid. O que aconteceu na fase de Covid? Era preciso impor as regras de restrição para não propagação da doença. Eu digo sempre que, no princípio, todos nós ficamos assustados e a polícia faz parte da comunidade, também assustou-se. Segundo, não lhe foi passada qualquer instrução para lidar com esta questão sensível. Fica em casa. Como se eu não tenho casa? Como se eu, para comer, preciso de ir à rua? Como se N situações que os africanos vivem. Mas era preciso ficar em casa para os governos poderem, os estados poderem conter a pandemia para se evitarem desastres. Então, incumbiu-se a polícia e, em alguns países, também as Forças Armadas para impor esta restrição. O que ocorreu? Alguns excessos. Todos nós os conhecemos, foram relatados por todo mundo e isto não foi apanágio exclusivo de África. Também os países mais desenvolvidos tiveram este problema. Só que, com o decorrer do tempo, era preciso falar sobre o assunto. E passamos a falar sobre o assunto com instituições internacionais a dizer: não passemos para uma resposta
de força. Você mesmo, polícia, pode usar a dissuasão, pode falar. E Angola, por acaso, teve alguns... não é acaso, foi mesmo trabalho da polícia, teve alguma prestação boa, né? Fiquem em casa, não façam isso, andar ali na rua, não façam isso, ponham a máscara em condições, mas tivemos incidentes feios, como os houve em todos os outros países. Chamam aqui a África do Sul, chamam aqui a Nigéria, chamam aqui o Tchad, chamam aqui N países. Até os países menos conflituosos, como Cabo Verde e São Tomé, tiveram incidentes. Então, a polícia, a sua atuação é sensível, deve ser entendida, porque a polícia é um homem que deve conhecer o equilíbrio que deve existir e o Estado munir a polícia para que possa efetivamente usar o poder que tem de forma correta. Há excessos, há. Dentro da polícia há homens, e cada homem é um homem e reage diferente. Não quero acreditar que a polícia em África esteja formatada para a violência. Provavelmente, e eu que tenho estado a refletir sempre que temos essa possibilidade, é a formação que têm, a disponibilização de material de substituição e a formatação do homem. Formatação do homem, desde a altura da mobilização, na altura do recrutamento, na altura da formação básica e a formação contínua, para termos um polícia bem formado e que possa efetivamente respeitar os direitos humanos e cumprir a ordem, porque é um dever do Estado garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas.